Diego disse, meu nome é Tiago Parreira. Eu sei que muitos me conhecem, mas eu quero me apresentar. Sou casado com a Natália. E quero dizer para você que é um prazer estar aqui com você. Quero agradecer o convite feito pelo pastor Eli Parreira e Sueli Parreira. Me sinto em casa. Tomei TT nos bancos, dormia nos bancos, corria entre os bancos, dava trabalho, mas hoje aqui eu não vim para fazer isso. Eu vim aqui para ministrar a palavra de Deus para vocês. Amém? Você está pronto para receber da palavra de Deus essa noite? Pode abaixar um pouquinho meu retorno. Está pronto mesmo? Amém. Então abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Pode ficar sentado. Pai, eu peço que o Senhor venha iluminar os olhos dos nossos corações, para que nós possamos receber mais e mais da infalível palavra poderosa de Deus, assim que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Olhe para mim. Essa noite nós vamos falar sobre renovação da mente. Nós vamos falar sobre jogos mentais. Eu sei que tem um filme, né? Jogos Vorazes. Mas nós vamos falar de jogos mentais. Essa palavra, desígnios, no grego, ela traz o sentido de pensamentos, a forma que o próprio Satanás pensa. E a melhor maneira que você pode entender essa palavra grega, noemata, são jogos mentais. E nós vemos, desde o início, o diabo trabalhando com sugestões. Não foi assim? Lá no Éden, em Gênesis capítulo 2, verso 15, Deus colocou o homem para o cultivar, guardar o jardim. E Ele deu uma ordem ao homem: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Já no capítulo 3, nós vemos agora Satanás com esse jogo, com essa sugestão, dizendo, através da serpente, a Bíblia diz assim: mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos, disse à mulher: é assim que Deus disse, diga assim, é assim que Deus disse? De todas as árvores do jardim vocês não podem comer? E a Bíblia nos fala que a mulher respondeu à serpente: não, de todas as árvores do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está lá no meio do jardim, disse Deus, diga, disse Deus, nós não podemos comer e nem tocar nele, porque o dia que nós comermos, certamente nós vamos morrer. A serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer, porque Deus sabe, diga, Deus sabe. Olha a astúcia de Satanás aí para com a mulher. Mas Deus sabe, o dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos e como Deus, diga, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E a mulher, vendo que a árvore era desejável para dar entendimento, boa de se comer e agradável à vista, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nós vemos aqui a astúcia de Satanás, sugerindo, questionando a palavra, questionando aquilo que Deus disse, trazendo dúvidas, trazendo sofismas, trazendo fortalezas. E nós hoje precisamos nos agarrar com mais firmeza às verdades
as verdades ouvidas. Nós precisamos aí nos abraçar com mais firmeza naquilo que um dia você já ouviu, mas não se lembra tão bem, não pratica tão bem, não é tão hábil assim, porque senão nós entraremos numa arena, na nossa vida diária, de um raciocínio lógico, uma arena onde nós podemos aí tentar resolver os nossos problemas emocionais através da razão, das emoções, mas Deus essa noite quer chamar você para a arena da fé, a arena do Espírito. Em Provérbios capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz: confia no Senhor, e não te apoies, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, porque isso vai ser saúde para o seu corpo e vai ser refrigério para os seus ossos. Não é assim que a Bíblia diz? Então precisamos aí nos apoiar na palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos nos apoiando em tantas coisas e sendo carnais. A Bíblia fala que existem homens espirituais que andam no Espírito segundo a palavra e são guiados pelo Espírito Santo e vão colher vida e paz. Mas existem homens e mulheres que são carnais, nasceram de novo, são filhas de Deus, filhos de Deus, mas andam segundo a carne. Isso não quer dizer que o homem carnal, a mulher carnal, é somente aquela pessoa que anda no pecado. Mas o homem carnal e a mulher carnal é que anda segundo os seus próprios pensamentos e também segundo as suas emoções. Segundo os seus pensamentos e segundo as suas emoções. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista. Diga assim: eu ando pela fé. Aleluia, você anda pela fé, você vive pela fé, você é justo. E a Bíblia diz: o justo viverá por fé. Amém? A Bíblia nos mostra um texto que está sendo continuamente trabalhado no meu coração, em Isaías 55, nos dando um alerta, que muitas vezes aquilo que nós estamos pensando, não é aquilo que Deus está pensando. Muitas vezes o que Deus quer para a sua vida não é aquilo que você quer para a sua vida, e existe um choque de vontade. E a Bíblia diz que, em Isaías 55, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, antes que venha fecundar, fazer brotar a terra para dar semente ao semeador e pão para alimento, assim será a palavra que saiu da boca de Deus, ela não voltará para Deus vazia. Quero dizer uma coisa para você: Deus não tem um compromisso com aquilo que você pensa, e nem muitas vezes com aquilo que você sente, mas Deus tem um compromisso com a sua palavra, e se você entender que a sua vontade se tornar a vontade de Deus, se a sua palavra se tornar a palavra de Deus, as coisas vão começar a ser alteradas na sua vida. Precisamos aí renovar a nossa mente, precisamos nos lavar com a palavra. Em João capítulo 15, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo aquele que não produz fruto, ele corta. Aquele que produz, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E ele diz aos discípulos: vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado. A palavra de Deus vai limpar você. A palavra de Deus vai limpar a sua mente. A palavra de Deus vai limpar as suas emoções. Não é à toa que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que nós temos que renovar a nossa mente, as nossas emoções segundo a palavra. Sabe, eu olho para as Escrituras, às vezes nós nos perdemos aí em traduções um pouco rebuscadas, mas Paulo está ali pedindo, quase implorando:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está amando o povo de tal forma que ele dá uma ênfase. Que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, o quê? A boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Mas muitas vezes nós temos ouvido a palavra e esquecido da palavra. Como diz em Tiago capítulo 1, o homem que se contempla no espelho se afasta e esquece. Nós não podemos esquecer da palavra, porque em Oséias capítulo 4 a Bíblia diz que o povo está sendo destruído, morto, por causa de falta de conhecimento. Se nós não praticamos a palavra, se nós não confessamos a palavra, nós ficamos suscetíveis às ciladas do diabo. Precisamos aí não entrar nos jogos, nas sugestões, nas ciladas, nas artimanhas de Satanás. Muitas pessoas querem resolver o problema pelos seus próprios pensamentos e estão jogando xadrez com o diabo, ao invés de usar a palavra e o espírito da fé. Algumas pessoas estão tentando resolver aquela falta de perdão que nós lemos no texto ali, né? Não libera perdão, ressentimento, raiz de amargura, como se fosse um ping-pong com o diabo. Ah não, eu vou tentar resolver através das minhas próprias emoções. Mas eu quero chamar você essa noite para parar de jogar xadrez com o diabo. Para parar, meu irmão, de jogar ping-pong com o diabo e usar a palavra contra o diabo e botar ele para correr. E não mais sofrer opressão, não sofrer mais depressão, não mais ficar nessa vida medíocre de tristeza que você está vivendo. Sabe, meu irmão, se limpando nesta palavra, se lavando nessa palavra e entrando numa vontade superior. Existe uma vontade superior sobre a sua vida. Jesus não vem buscar uma igreja intelectual. Ah, não, eu preciso achar uma palavra, uma frase mais inteligente para impactar. Não, você precisa falar a palavra. Ah, eu preciso inovar. Você não precisa inovar. Você precisa praticar a palavra simplesmente assim como ela foi dita. Jesus não está aqui para voltar, para buscar uma igreja emocionada. Não, cheia de emoções. Não, sabe? Jesus está aqui, vai vir para buscar uma igreja espiritual, gloriosa, sem mácula, sem ruga, que o ama em espírito e em verdade, que o adora em espírito e em verdade. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Eu sou a igreja de Cristo Jesus, individualmente, nós somos a igreja de Cristo Jesus. E precisamos agora ir rumo à vontade de Deus, para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Não podemos mais andar na carne, segundo os nossos próprios pensamentos. Nós não podemos mais andar sobre os nossos sentimentos. Isso nos vai levar a lugares ruins, à morte, à desgraça. Nós precisamos andar agora em fé, cheios da palavra e do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, verso 15, a Bíblia começa a ver: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e vocês precisam procurar compreender a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem muita coisa para resolver nessa terra, eu sei. Eu tenho situações para resolver, você tem coisas para resolver, mas nós não podemos usar as mesmas armas dos homens naturais, e também não podemos andar na carne, segundo os nossos pensamentos e segundo as nossas emoções. Enchei-vos do Espírito. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E como é que faz isso? Falando entre vós com salmos,
cantando e entoando hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mas por que você está dando tanta ênfase a isso? Porque muitos estão sendo enganados. Satanás já é um perdedor, um inimigo vencido. Jesus já resolveu o problema do pecado, mas enquanto você não tiver a consciência de quem você é em Cristo Jesus, e o seu dever de renovar os seus pensamentos, e renovar as suas emoções, colocar o seu corpo em ordem, colocar as suas emoções em ordem, você vai andar desorganizado por dentro, e é isso que Ele quer. Que você fique aí em um labirinto em sua mente, perdido em seus próprios pensamentos, em dúvida, em medo, em tristeza, e não consiga usar a sua fé. E que você fique aí como um quebra-cabeça dentro do seu coração, da sua alma, todo desorganizado, e também não consiga usar a sua fé. Mas nós temos a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Nós temos a direção, nós temos a palavra. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz assim: porque nós andamos na carne, mas nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, pensamentos, sugestões, jogos mortais que Satanás muitas vezes joga na sua cabeça, sofismas, meias verdades, para aniquilar sofismas. Tem coisas que estão aí e que não são de Deus, e você precisa renovar a sua mente. Tem sentimentos que estão aí, que vieram muitas vezes de uma criação, de uma cultura, de uma vivência, e você nem sabe porque está aí dentro. E Deus está dizendo para você: a minha palavra é poderosa. Ela é poderosa para destruir essas fortalezas. Ela é poderosa para aniquilar esses sofismas, trazendo a verdade e aniquilar toda a altivez que vem contra o conhecimento de Deus. E assim o texto acaba, levando cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Você está pronto, meu irmão, para se colocar em ordem, se organizar na sua alma, nos seus sentimentos, liberar perdão, parar de invejar, muitas vezes ficar com aquele buraco dentro de você, e você muitas vezes não está vivendo para Deus, você vive para você vive para o Facebook, você vive para o Instagram, você faz coisas que você não precisa, você fala coisas que você nem sabe de onde veio. Chegou o tempo de você organizar-se por dentro, organizar os seus pensamentos, porque assim você é invencível em Cristo Jesus. Na arena da fé, na arena do Espírito, você vai acabar com Satanás, mas se você ficar na arena da mente e das emoções, ele vai te esbofetear todos os dias. Andemos, pois, em fé. Aleluia. Não por vista, não pelos sentimentos. Aleluia, aleluia. Uma igreja poderosa, uma igreja espiritual, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja, homens e mulheres, cheias do Espírito, cheios da palavra. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Dá um sorriso aí. Nós precisamos nos alegrar, porque antes nós estávamos mortos, antes nós estávamos perdidos, eu não era nada, eu estava lá no império das trevas, no lamaçal do pecado, mas Deus veio e me amou, me transportou do império das trevas, me colocou no seu reino, um reino de amor, no qual hoje eu sou justiça de Deus, hoje eu sou perdoado, e eu preciso me alegrar, mais uma vez me alegrar, porque Ele é tudo aquilo que eu preciso. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Você está começando a me entender. Aleluia,
Alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação. Em outras traduções, equilíbrio. Conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O homem espiritual não é aquele que grita, é aquele que é equilibrado. Equilibrado nas suas emoções, equilibrado nos seus pensamentos. Ele discerne tudo muito bem, ele entende tudo muito bem, ele se coloca no lugar, sendo a resposta. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, que haja boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, habite, fique no seu pensamento. Responsabilidade sua. Renovação da mente. Guardar a sua alma. Guardar os seus pensamentos. Não andar ansioso. Não andar preocupado. Entender a vontade de Deus todos os dias. Como um banho. Como escovar dos dentes. Mas nós achamos que isso é responsabilidade de Deus. E não é. É responsabilidade sua. Conheçamos mais, prossigamos em conhecer, porque o quanto mais nós conhecermos da vontade de Deus, o quanto nós vamos usufruir e viver a vontade de Deus. O nosso inimigo é um inimigo vencido, mas é um inimigo mentiroso, ardiloso, e ele trabalha da mesma maneira que ele trabalhou lá no Éden. Com jogos mentais, com sugestões. Efésios capítulo 6, verso 10, diz a mesma coisa. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tome toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque as armas... A nossa guerra não é contra o sangue ou contra a carne, mas sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças das trevas nos lugares celestiais. Portanto, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para que nós possamos ficar firmes e resistir no dia mau. Então nós precisamos hoje nos cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, e aí calçar o calçado dos evangelhos da paz, embraçar o escudo da fé, no qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados no maligno. Cheguei aonde eu queria. Com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com a palavra da fé, com o espírito da fé, com a palavra conhecida e revelada, com a iluminação, o rema dentro de nós, nós podemos apagar todos os dardos inflamados de Satanás. É assim que nós vencemos, pela fé nós vencemos. É assim que nós, meu irmão, temos sucesso, porque Ele nos colocou em uma posição que nós não devemos sair de mais do que vencedores em todas as coisas. Mas muitas vezes nós estamos como Marta, agitados para lá e para cá, agitados para lá e para cá, agitados, não paramos para ouvir e perdemos a melhor parte. Agitados, ansiosos, preocupados, falando na internet. E Satanás tem feito isso, tem colocado sob os nossos olhos uma venda, e nos mostrado coisas que nós não precisamos, nos guiando a lugares que nós não devemos ir, sentindo coisas que nós não devíamos sentir. Você está vivendo para Deus? Está mesmo? Você está seguindo Jesus? Ou está seguindo o Instagram, o Facebook? E chegou o tempo
de nós tirarmos as escamas dos nossos olhos e entrarmos na boa, na agradável, na perfeita vontade de Deus. Satanás, ele tem enganado tantas pessoas que até uma realidade nova ele tem gerado. 360 graus, 3D, inundados, imersos em algo que os faz pensar diferente, segundo ele quer. Imersos, que os fazem sentir como ele quer. Mas eu resolvi, meu irmão, renovar os meus sentimentos e os meus pensamentos, segundo a palavra de Deus. Eu não sou guiado pelo que vejo, e eu filtro o que eu vejo. Eu filtro o que eu assisto, eu filtro o que eu leio, eu filtro aquilo que eu vou sentir, porque eu sou o tabernáculo de Deus, casa de Deus. Eu não sou mais meu, eu sou de Deus, você é de Deus. Você não se pertence, você é de Deus. Não é assim? É desse jeito. E Deus está nos chamando a nos alegrarmos na sua força, na força do seu poder, nos fortalecermos nele, entendermos quem nós somos, o que podemos, para o qual nós fomos gerados. Uma igreja gloriosa, homens e mulheres que vão impactar este mundo, homens e mulheres que entenderam quem são, homens e mulheres que conhecem o seu Deus, que reconhecem a voz do seu pastor, que vai guiar as veredas de descanso, que vai guiar as águas tranquilas, que vai guiá-los na hora que precisarem daquele livramento, ainda que andem no vale da sombra da morte, Deus ali estará neles, né? Novo Testamento, neles, e eles serão ali totalmente livres. Aleluia! Nós temos a autoridade. E a autoridade, ela é ativa, ela não é passiva. Diga assim, a autoridade requer uma reação, requer uma responsabilidade. É isso mesmo, nós precisamos nos levantar contra aquilo que Satanás tem nos colocado e nos colocarmos no lugar onde Deus preparou para que nós vivêssemos. Sabe, isso me faz lembrar Marcos capítulo 16, que diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11 que estavam assentados à mesa, repreendeu a incredulidade dos seus corações, porque eles não tinham crido naqueles que o tinham visto ressuscitado. E Jesus disse assim para eles: ide e fazei discípulos por todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. A igreja espiritual, homens da fé, homens da palavra, homens do Espírito. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, porque conhecem a vontade de Deus. Em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se não colocarem, eles não vão ser curados. Precisamos reagir à palavra de Deus. Precisamos agora nos despojar do velho homem, das velhas práticas, dos velhos pensamentos. Eu não tenho mais tempo, meu irmão, para ressentimento. Eu não tenho mais tempo para inveja. Eu não tenho mais tempo para blá, 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 discussões. Eu não tenho mais tempo. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Sabe, meu irmão, não vê quem não quer. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Eu não tenho mais tempo a perder. Ainda é dia, tem muito trabalho para fazer.
muita lavoura a se colher, são poucos os trabalhadores. Eu quero dizer, Deus, mesmo que são poucos, eu vou fazer a minha parte, e eu, se precisou fazer a parte dos outros, eu vou me levantar em ousadia, eu não vou me perder nesse mundo, eu não vou me perder nos meus pensamentos, eu não vou me perder nas minhas emoções, porque existe um propósito na minha vida, existe um propósito na sua vida. Você precisa entender que Deus fez você com um propósito. Hebreus capítulo 12 fala assim: visto que a rodear-nos uma grande, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Peso são pensamentos errados, sentimentos errados, ideias, sugestões, emoções, desorganização em sua alma, desorganização em sua mente, pesados, com dúvida, se sentindo tristes, não aceitos, desembaraçando os nossos pés de todo o peso, de todo o pecado, corramos com perseverança, sem olhar para o lado, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia, eu estou disposto a renunciar os meus sentimentos, eu estou disposto a renunciar os meus pensamentos e absorver e me tornar um só com os pensamentos de Deus, porque eu sei que eles são mais altos, eles funcionam. João 15 diz assim: se as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e assim vos serás feito. Sabe, chegou o tempo de nós nos unirmos a tal ponto com a palavra, de nós nos tornarmos também a palavra viva de Deus, falando o que Deus fala, se movendo como Ele se move. Mas começa, meu irmão, a mudança em você, o avivamento começa em você, se enchendo do Espírito, renovando os seus pensamentos, trocando o velho pelo novo, trocando o pensamento errado pelo pensamento novo, e chegou o tempo de você se levantar de uma forma extraordinária, sobrenatural. Muitos estão esperando uma coisa miraculosa, mas Deus já está se movendo e trabalhando na sua vida, na simplicidade das coisas. E chegou o tempo de você se colocar de pé, se levantar por dentro no Espírito, e você vai começar a ver coisas que você jamais viu, como aconteceu lá em Lucas capítulo 10, verso 17, e regressaram os 70, cheios de alegria, dizendo para Jesus: Jesus, até os demônios nos submetem. E Jesus diz àqueles 70: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis aí, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. É esta igreja que nós somos em Cristo Jesus. Não uma igreja que não sabe quem é, perdida nos seus pensamentos, não homens perdidos em seus pensamentos, mulheres perdidas nas suas emoções, mas hoje nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes. Ela, quando penetra, ela é apta para separar aquilo que é do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para você discernir aquilo que são pensamentos humanos, sugestões, aquilo que é motivação e propósito do coração. Conheçamos então, irmão, a palavra. Vamos renovar a nossa mente, vamos renovar as nossas emoções, porque chegou um novo tempo, um tempo glorioso.
para nós fecharmos, Marcos capítulo 16 fecha assim: de fato, Jesus, depois de ter dito estas palavras, assentou-se e foi recebido no céu, se assentou à destra de Deus. E os discípulos partiram, pregando a palavra, e Deus cooperava com eles, confirmando a palavra através de sinais. Deus vai cooperar com você. Deus vai trabalhar juntamente com você. Os sinais, os prodígios, as maravilhas vão acontecer. Fique de pé, Ministério de Música pode subir. Aleluia! Aleluia! Nunca mais morno, nunca mais frio. Não extingais o Santo Espírito de Deus. Não entristeçais o Santo Espírito de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala à igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. E você não está sendo frio e nem quente. Você está sendo morno. E porque você é frio e nem quente, eu estou ao ponto de vomitar da minha boca. Eu quero dizer para você essa noite: não resolve estar no meio do caminho. Ou você se entrega a Deus e mergulha nele, e entra numa nova estação do sobrenatural, crendo de verdade, porque você não tenta crer, você simplesmente crê e acontece. Ah não, eu vou tentar. Nem tenta, porque não vai dar certo. Vai lá e faz, creia, fale, execute aquilo que está no seu coração, e certamente aquele que dá crescimento à semente fará prosperar a sua vida em todos os seus caminhos. Vamos cantar aquela última música? Só tu és santo. É isso mesmo. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, levante suas mãos. Diga assim: Deus, eu estou disposto a renunciar os meus pensamentos. Deus, eu estou disposto a renunciar às minhas emoções erradas, trocar o velho pelo novo. Chegou o tempo de nós trocarmos o velho pelo novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se você colocar vinho novo em odres velhos, eles vão se romper. Chegou o tempo de você aceitar o novo do Senhor. Novos pensamentos, novas estações, novos limiares, uma nova visão, uma nova vida. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão